Boa tarde a todos, paz seja convosco. Bom, como vocês estão vendo, hoje a pastora Nazaré não está, então o programa vai ficar comigo, com a Isabel. E a pastora Nazaré ela foi para uma convenção nacional de mulheres em Itajaí. De pastores em Itajaí, Convenção Nacional de Pastores em Itajaí, na igreja de Itajaí, quadrangular. E hoje eu quero falar, iniciar também com a nossa Bíblia, a Bíblia do Discipulado. Nós temos todos os dias a leitura diária, da Bíblia do Discipulado, quero apresentar para vocês. E todos os dias nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. E eu quero falar um pouco do que Deus está fazendo na minha vida através da leitura da palavra. O ano passado nós começamos a estudar o Novo Testamento. Então a igreja levou 7 meses para poder ler todo o Novo Testamento. E eu era uma pessoa que eu não lia a Bíblia todos os dias, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, todos os dias que eu comecei uma leitura da palavra, então veio uma transformação muito grande na minha vida através da leitura da palavra. E aí eu quero poder incentivar a todos e falar aquilo que Deus está fazendo assim dentro da minha casa também, Então, a minha família não tem só baixa um pouquinho que eu tô escutando, tá me atrapalhando. A minha família, ela não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, E então isso tem incentivado muito, assim, dentro da minha casa, os meus pais, a minha mãe, meu pai e o meu filho na leitura diária. Então eu comprei também uma Bíblia, uma Bíblia infantil bem completa para o meu filho Arthur. E nisso eu tenho lido a Bíblia para ele todos os dias, feita a leitura diária todos os dias, Então, a palavra de Deus fala que nós devemos incentivar os nossos filhos, criar os nossos filhos no caminho do Senhor e poder ler também a palavra e plantar, o amor de Deus no coração dos nossos filhos, Nós somos o exemplo, temos que ser o exemplo para os nossos filhos. E a minha mãe, ela começou a ter uma leitura agora, diariamente, também, ela teve vários problemas, de saúde, sofria com depressão, síndrome do pânico. E aí eu comecei a falar sobre a leitura da Bíblia para minha mãe. E eu falei, mãe, tu tem que ler a Bíblia, mãe, todos os dias. Então, para te não ser enganada, muitas vezes a gente está nas igrejas escutando a palavra, às vezes não é aquela palavra, não tá na Bíblia, Então, muitas vezes a gente é enganada através da palavra. Então, a gente tem que ter o conhecimento, da palavra de Deus, poder ler, para que nós não possamos ser enganados também. E eu falei, mãe, começa a ler a Bíblia todos os dias, que a senhora vai entender e muitas coisas boas vai acontecer na sua vida. E a mãe, ela trata com psicólogos e tudo, e passou por vários problemas, assim, no passado. Então, muitas coisas aconteceram na vida dela. Então, ela teve uma depressão muito profunda, E então, quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, Deus começou a tocar muito no meu coração, comecei a ver transformação de Deus, uma limpeza assim na minha alma, algo assim tremendo, Até eu digo assim, na carne, muitas vezes a gente ali faz tantas coisas erradas, mas quando tu começa a te alimentar da palavra de Deus, do Espírito Santo, então Deus começa a te limpar, limpar a tua alma, o teu corpo, tantas coisas, boas começam a acontecer na tua vida. E a minha mãe começou a ter essa leitura. E a mãe hoje ela falou para mim, que ela não conseguia dormir. A mãe, ela não conseguia dormir, ela tinha muita insônia. Então, através da leitura, ela começou a se acompanhar juntamente comigo a palavra. Então, mãe, começa a ler, começa a entender. Várias vezes eu falava para a mãe, tu entendeu a Bíblia hoje? Ah, entendi, mais ou menos. E aí, no outro dia também. Então, a palavra foi entrando, e minha mãe começou a ter o entendimento das coisas de Deus. E a mãe, eu comecei a ver uma transformação profunda na vida da minha mãe. Então, coisas assim de a gente estar mais unidas,
A mãe mudou muitas coisas no comportamento, dentro de casa, no amor, e em poder compartilhar mais a vida dela comigo, confiar mais em mim. Então, muitas coisas assim que aconteciam assim de ruim, né, dentro da minha casa, as coisas estão se tornando coisas boas, está virando para o lado bom. E a mãe, ela falou bem assim que ela tinha uma depressão muito grande, né? Ela vivia isolada. Então eu vejo hoje a mãe muito animada, a mãe completamente transformada. E com a gente, né, com os filhos, ela está muito diferente. Então coisas boas, né, estão acontecendo. E ela falou que tinha essa insônia e hoje ela veio e falou para mim que ela não tem mais insônia. Ela falou assim, agora quando eu leio a Bíblia, eu consigo ter sono, consigo dormir melhor, a mãe consegue ter uma noite inteira de sono tranquila. Então já tem quase um mês que a minha mãe está acompanhando juntamente comigo a leitura da palavra. E a mãe teve essas transformações, né? O que eu quero falar assim sobre a transformação, né? O que Deus faz na vida do ser humano através da sua palavra. E de incentivar os nossos filhos. Muitas vezes a gente não quer ler, né? Tem preguiça de ler para os nossos filhos, porque acha que eles são muito pequenos e não consegue entender. E essa semana eu vou começar a ler a Bíblia para o meu filho todos os dias. Aí eu comecei a ler o capítulo 1 de Gênesis, depois capítulo 2, o 3, e fui indo. E eu nunca perguntei para ele se o meu filho estava entendendo. Eu via que ele ficava assim ligado, ouvindo, mas na minha cabeça ele não estava entendendo. Aí chegou um dia que foi, eu acho que o capítulo 4 de Gênesis, não lembro se era o 4 ou 5, que eu estava lendo para ele e ele estava virado para o lado da parede. Eu achei que ele estava dormindo. Aí eu parei um pouco no meio da palavra e fui olhar para ele e ele estava acordado. Disse, não, vou continuar lendo a Bíblia para ele. E nisso, quando eu terminei de ler, né, o capítulo 4 de Gênesis, eu perguntei para ele, filho, tu escutou? Falei assim, mãe, eu escutei. E tu entendeu, filho? Entendi tudinho. Então explica para a mãe o que você entendeu da palavra, da Bíblia. Mãe, a cobra enganou Eva. E Eva enganou Adão. E os dois comeram do fruto da árvore proibida. Aí eles viram que pecaram contra Deus. E ele começou a falar todo o capítulo para mim. E eu falei assim, eu não sabia se chorava, se eu ria. Falei, eu não sabia que ele entendia, assim, eu comecei a acompanhar todo o versículo, eu estava lendo, sabe quando a gente lê de boca para fora, que eu só lia para ele dormir, mas eu não estava com a cabeça prestando atenção, mas ele prestou atenção em tudo. Aí eu comecei e voltei todo o capítulo de novo, era realmente aquilo que ele estava me falando. E o meu filho tem apenas 6 anos de idade. Então a gente acha que a palavra não faz efeito sobre a vida dos nossos filhos, que os filhos da gente não estão prestando atenção, porque são muito pequenos, muito criança, mas nós estamos enganados. Eles compreendem a palavra de Deus muito mais do que a gente, né? Eles têm uma cabeça, assim, que eles decoram, né, aquilo que eles estão lendo. Então, isso fez com que eu me incentivasse, né, a leitura da palavra, a leitura diária com meu filho. Eu falei assim, não, a partir de hoje, eu prometi para mim mesmo que a partir de hoje eu iria começar a ler a Bíblia todos os dias com meu filho, né? Porque vai chegar um dia, a gente leu toda a Bíblia e a Bíblia dele vai estar na cabeça. Então, nossos filhos vão crescer, né, ouvindo a palavra de Deus e aquela sementinha plantada, eles vão entender mais. Isso futuramente, lá na frente, vai ser mais fácil. Como eles têm, um dia eles vão pegar a Bíblia, eles mesmos poder ler e falar assim, não, isso aqui a minha mãe leu, isso aqui... Então, tudo isso já vai estar no consciente, no subconsciente da criança, da pessoa, né? Então, essa é a importância, né, da leitura da palavra. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um ânimo muito grande de poder ler a palavra todos os dias. Antigamente, eu lia a Bíblia, mas lia um capítulo pela metade, tinha preguiça de ler, eu lia só um versículo pequeno, ou não lia, ou lia e não entendia, né? Então, quando eu comecei a buscar, orar e pedir a Deus que Deus me desse o entendimento da leitura da palavra. E Deus começou a me dar o entendimento.
Então eu já li a Bíblia toda ela uma vez, mas eu não entendia nada, eu não conseguia entender. Então hoje eu tô lendo assim, depois eu li agora pela segunda vez todo o Novo Testamento. Aí o Novo Testamento eu comecei a ler. Quando eu li ela quase toda, todo o Novo Testamento quase todo chorando, porque Deus começava a trabalhar na minha alma. Eu via assim que Deus, ele falava através das histórias da Bíblia, ele falava no meu coração. Então muitas coisas assim, que nem muitos livros ali muitos livros bonitos que tem na palavra, né? Eu falei assim, não, eu quero ser como essa pessoa. Então tu quer andar e ser como Jesus, né? Caminhar com Jesus e ser como ele, assim, tantas maravilhas que o Senhor Jesus faz e tem feito, né? E faz nas nossas vidas. São coisas extraordinárias, né? Aquilo que Deus trabalha no coração de cada um. E hoje eu não consigo mais ficar um dia sem ler a palavra. Então hoje eu consigo ler a Bíblia todos os dias, sem faltar um único capítulo. E para mim é uma honra, é um prazer enorme poder participar, poder estar dentro da leitura, poder ouvir a voz de Deus através da palavra, né? Então todos os dias o café da manhã da gente, né? Hoje meu café da manhã eu quero tomar café da manhã com meu pai, que é com a palavra, poder ler a Bíblia na hora de tomar o teu café, tu ter aquela comunhão com Deus, antes de dormir poder ler a palavra também, dobrar o seu joelho e falar com Deus, é algo maravilhoso, né? E a transformação de Deus é maravilhosa, né? Através da leitura da palavra. E hoje eu trouxe aqui, né, a resenha de hoje foi lá em Êxodo. Vou abrir a Bíblia aqui em Êxodo, hoje nós estamos, né, em Êxodo capítulo 28. Então o meu versículo do capítulo 28 foi o versículo 30, que diz assim: ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Então, hoje foi a palavra que Deus falou hoje comigo, né? Que a minha resenha foi assim: Arão era um homem que tinha os seus meios de tomar decisões. Ele sempre entrava na presença de Deus da mesma forma, e da mesma forma nós devemos pedir ao Senhor orientação em relação às nossas atitudes. Nós poder separar um tempo para ouvir dele e saber discernir o que ele está dizendo. Não existe nada melhor, eu botei aqui que não existe nada melhor do que ser guiados por Deus, né? Então, quando nós estamos sendo guiados por Deus, assim, não há erro, não há coisa, não há o que dá errado na nossa vida, né? Quando Deus guia os teus passos, guia a tua mente, guia o teu coração, as coisas assim começam tudo a dar certo, a fluir, tua vida prosperar, as portas se abrirem. Então, quem está te guiando é o Espírito Santo, o próprio Deus, né? Nós não somos, não dá ouvidos, muitas vezes, né? A gente quer opinião de outras pessoas, às vezes as pessoas dão uma opinião errada sobre a tua pessoa, mas Deus sabe o que tu tem que fazer, aquilo que tu deve fazer, né? Que nós possamos ser guiados por Deus, né? Que nada venha nos atingir, né? Que nós possamos ser blindados pelo Espírito Santo. Então, hoje eu quero apresentar, né, nós trouxemos hoje a nossa pastora, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Porto Alegre, a pastora Luciane Pedroso. E quero que você se apresente hoje, pastora Luciane. Boa tarde, né, passeio com todos. O meu nome é Luciane Silveira Pedroso, né, sou pastora, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu recebi o convite da pastora Nazaré. Devido à convenção ela não pôde estar, né, no programa, mas nós viemos com alegria, né, então ter essa conversa de variedades aqui com a pastora Isabel também. E então essa sou eu, Luciane, né, para quem não me conhece aí levanta a mão.
Fala aí. Muita gente conhece, né, Lu? Eu sempre pergunto, né? Quem me conhece aí levanta a mão, daí alguns levantam. E quem me ama? Aí alguns ficam assim com uma cara. Mas graças a Deus a maioria me ama. Glória a Deus. Lu, pastora Lu, eu quero te perguntar como você conheceu Jesus? Fala um pouquinho da sua conversão. Como foi? Na verdade, a minha conversão já vem desde o ventre da minha mãe, né? Que a minha avó, ela já era cristã, tanto a minha avó paterna quanto materna. E então eu já fui criada assim, né, naquele ambiente assim cristão. E eu cresci, né, nos caminhos do Senhor, já minha mãe me levando na escola bíblica, ela era professora. Então, sempre, né, ouvindo falar desse Deus, né, desde a infância. Mas tem aquela fase da adolescência que tu começa a conhecer outras pessoas, enfim. E a minha mãe, ela era de uma igreja mais tradicional, então acabou que daí eu fiquei um período fora, assim, porque nessa igreja mais tradicional, aos 12 anos tu tinha que te decidir se tu queria te batizar ou não, né? E eu sempre pensava assim, batismo é uma coisa assim que tu tem que fazer e seguir, né? Também eu achava errado a pessoa se batizar e depois se desviar. Então eu sempre tinha aquela coisa no meu coração que tinha que se batizar e ser da igreja, não ficar aquele coração dividido. Então, eu decidi não me batizar. Então, acabei que eu fiquei um período fora da igreja, né? Fui em festas, enfim, conheci outras pessoas, né? E tive algumas experiências, né, no mundo. E lá, né, nessas festas, enfim, conheci uma pessoa, né, que essa pessoa acabou dizendo assim, eu sou da igreja. E eu pensei, eu sou da igreja? Tipo, nas festas, normalmente, ninguém fala de Deus, né? Eu sou da igreja. Minha mãe também é. Eu pensei, minha mãe também é da igreja. E daí essa pessoa acabou me levando, né, de volta, né, para Deus. Porque eu pensei, minha mãe vai gostar que eu me relacione com essa pessoa, porque... Pode atender. Diz que eu estou numa entrevista e que é para ele levar... Diz para ele olhar o áudio. E essa pessoa me aproximou de novo a Deus, né? Acabou que, né, ele foi meu primeiro namorado, né? Deus sabe de todas as coisas, porque foi a forma que Deus fez com que eu me aproximasse dele novamente. Não deu certo, né? Foi meu primeiro namorado. Acabei engravidando do meu primeiro namorado, porque não tinha muito essa questão, né, no mundo, assim, tu não tem muito essa questão, assim, se tu vai transar antes do casamento, desculpa a palavra, mas, né, antes ou não, né? No mundo não tem muita essa coisa, né? Tu vai e faz mesmo. E aí, de se guardar, de se santificar, quando tu tá no mundo, tu tá de acordo com o mundo, né? Não tem essa questão de ter aquele temor a Deus, né? Então, tu faz mesmo. E acabei engravidando aos 16 anos, né? Da minha filha. Com 17, eu tive ela. E aí, né, chega aquele período que tu já tem que criar uma maturidade, né? Tu já é mãe, né? Enfim, independente da idade, daí... Acabei que eu me firmei mesmo nos caminhos do Senhor, né? Abandonei todo aquilo que o mundo estava me oferecendo naquele momento, né? Que tinha algumas ofertas interessantes, e eu acabei decidindo seguir a Jesus, né? E foi ali que eu me determinei, né? Através disso, né? Da minha filha, e querer dar um futuro melhor para ela, e que ela pudesse seguir neste caminho, né, que eu aprendi desde a infância. E aí eu me determinei e tive a convicção que aquele era o caminho, né, e enfim, daí depois daquilo ali, eu me joguei nos braços de Jesus e segui esse caminho. E tudo aquilo que o mundo talvez estava me oferecendo, Deus me deu 100 vezes mais, né? Tudo aquilo que, de repente, eu pude ter perdido algumas oportunidades, que eram oportunidades mundanas, né? Mas Deus, ele me levou mais além. Então,
Então, eu sou grata a Deus por essa minha decisão, que eu optei por seguir a Jesus. Glória né? a Deus. Então, muitas pessoas querem seguidores, né? Querem seguidores nas redes sociais. Eu quero seguir a Jesus, né? Então, eu quero, assim, continuar seguindo ele, quero continuar conhecendo ele, prosseguindo a conhecer ele e compartilhando desse Deus que eu sou um pouco fanática, sou um pouco apaixonada até demais por Jesus, né? Durante esse período, me dediquei muito a Deus, né? E por causa dessa dedicação, hoje a gente está colhendo os frutos, né? Então, nós somos a resposta de muitas orações que... Quem sabe, né? Eu me lembro que também naquele período que eu estava fora, tinha um irmão que ele sempre falava assim, tu vai na igreja, vamos na igreja. Eu nunca dizia assim, não vou na igreja, né? Eu sempre dizia, um dia eu vou, e um dia realmente eu fui, sabe? Um dia eu voltei, porque eu sabia que aquele era o caminho, embora que aquele caminho que eu estava seguindo, graças a Deus não foi um caminho muito assim. Tem gente que vai pro caminho do mal, né? Eu curtia dançar, o meu negócio era dançar, não bebia, né? Não tinha nenhum vício, mas o meu, assim, se pudesse dizer algum vício, era dançar. Eu gostava de curtir a dançar, curtir de ficar com as minhas amigas, minhas irmãs, e era uma juventude mais saudável, né? Então, é isso aí. Então, a gente optou por seguir a Jesus, estamos aí, e Deus foi nos honrando, né? Quem honra a Deus, eu sempre falo, né? Quem honra a Deus é honrado por Ele. Então, eu sempre honrando a Deus em tudo. E Deus começou a abrir as portas, dar as oportunidades. E eu fui aproveitando, assim, nessas oportunidades que Deus olhou para mim e viu algo de valor. Amém. Né? Então, Ele olhou um coração disposto, Ele olhou algo de valor em mim. E eu sou grata a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida e tudo que ainda Ele vai fazer, né, porque eu sei que Deus tem muito mais. Amém. Então, quem quiser desfrutar das bênçãos de Deus, vem comigo. Que nós não vamos precisar correr atrás de bênçãos, as bênçãos vão nos alcançar em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem males que vêm para o bem, né? Muitas vezes Deus tem que chamar a gente pela dor, né? A gente não quer muitas vezes pelo amor, Deus chama a gente pela dor. Mas muitas coisas é necessário, né, com que a gente passa para poder firmar os nossos caminhos, nossos passos nos caminhos de Deus, né, para que a gente não saia mais, porque tem que saber entender que lá no mundo é muito difícil, né, e não é bom. Então, pastora Lu, qual é o seu ministério hoje na igreja? Fale um pouquinho do que você exerce na igreja, um pouco do seu chamado. Então, quando eu iniciei, né, quando eu fui para... a primeira igreja da minha mãe foi a igreja que eu sou pastora, né? A igreja do Evangelho Quadrangular, né? Era a igreja que a minha mãe realmente iniciou a caminhada na fé. E daí a minha irmã começou a namorar com um jovem que era de uma outra igreja. E a minha mãe, para não deixar ela ir sozinha, minha mãe decidiu acompanhar e gostou e ficou nessa outra igreja. Saiu da Quadrangular e foi para outra igreja. Então eu fui criada naquela igreja tradicional, né? E aí chegou esse período que eu fiquei fora da igreja, né? Fiquei um período fora. E daí eu voltei para essa igreja mais tradicional. E a minha irmã, essa que tinha ido para essa igreja mais tradicional, voltou para a Quadrangular. E aí eu tava nessa igreja, mas assim, meu coração não tava assim 100%, assim, porque ali eles tinham alguns costumes que eu sou vaidosa, né? Sou um pouco vaidosa, eu gosto assim. E ali não podia, era um costume, então tu tem que respeitar, né? Deus não vai deixar de te amar, né? Porque tu usa um batom, que tu usa um anel, que tu pinta as unhas, entendeu? Que tu pinta o teu cabelo, enfim. E lá tinha aqueles costumes e tu tinha que respeitar. Daí minha irmã disse, tem uma igreja que tu vai gostar, e me convidou para mim ir para Quadrangular. E eu acabei, né, daí fui para Quadrangular e iniciei meu ministério com crianças lá, né, crianças. Já comecei também o ministério com a dança, né, o meu pastor, né, pastor Domingos, te amo. E meu pastor muito querido, ele dá oportunidade, né, para as pessoas, ele não julga as pessoas, ele dá oportunidade, ele ouve a Deus e ele me deu essa oportunidade de cuidar das crianças. Depois também eu cuidei do Ministério de Jovens, né, por um período, né, trabalhei com jovens. E hoje também trabalhei com juniores, né,
crianças, juniores, jovens, e hoje eu sou líder de mulheres. Eu só não fui líder dos homens e nem dos casais, porque eu não sou casada, mas não fui líder dos homens porque o pastor ainda não chamou, que senão eu seria líder dos homens também, né? Então, a gente vai onde tem trabalho, né? Jesus, ele nunca chamou quem estava parado. Então, assim, eu sempre, realmente, eu me ocupo bastante. Eu tenho gastado meu tempo com Deus, assim, meus dias são para Deus, eu procuro sempre estar envolvida nas coisas de Deus. E então, daí, no início já da caminhada ali, eu queria fazer o ITQ, mas daí eu estava estudando, enfim, daí não deu. Daí deu uma vaga ali na agenda, na verdade nem tanto, porque eu estava fazendo faculdade, mas mesmo fazendo faculdade eu fiz o ITQ, eu fazia os 2 cursos. E acabei fazendo faculdade de ITQ juntos, né, me formei. Fiz os 3 anos, porque não é todas as pessoas que fazem os 3 anos, fiz os 3 anos de ITQ. A nossa turma foi a primeira turma de terceiro ano da nossa região que fez os 3 anos, né? E para mim foi uma honra. E dou aula no ITQ também, porque eu acredito, né, já olhava aqueles professores com aquele conhecimento e eu almejava, assim, eu pensava, que legal, dar aula no ITQ era um sonho, assim, sabe? E o meu diretor, né, do ITQ, como eu sou pedagoga, ele me convidou para dar aula no ITQ. Olha que maravilha. E daí já faz alguns anos que eu dou aula no ITQ, né? Louvo a Deus para poder compartilhar, né, do conhecimento daquilo que ele me deu, né? Então, eu sou professora do ITQ, faço parte, né, sou secretária da pastora Liz, que é a nossa coordenadora de mulheres, né, da nossa região. Também eu sou coordenadora da Comec, né, da nossa região também. Então, a Comec, ela trabalha com as artes, que é dança, teatro e música, né. Também sou líder de um coral de mulheres, né. Já trabalhei na coordenadoria de jovens e vou onde Deus me chamar, né. Então, no momento, a gente tá assim, com esse trabalho com a Comec. Eu quero aproveitar também, a gente vai divulgar, também vai ter bastante treinamentos esse ano, né? A gente tem ido também nas igrejas, a gente dá workshop de dança, né? Que a gente já faz esse trabalho já antes, já quando a gente não era coordenadora, né? Eu sempre trabalhei com alguns coordenadores e tive a honra de estar ministrando essas técnicas, né? De expressão, de dança, enfim, que a gente tem aprendido nessa caminhada. Então, resumidamente, é isso, né? Então, sou pastora auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular da Monte Cristo e trabalho com a Comec e com mulheres. A pastora Luciane Pedroso, ela fez a IFOL, módulo 1, juntamente comigo, no ano de 2018. Para quem não conhece a IFOL ela é Escola Integral Formação de Libertadores. É um lugar assim onde eu fui, né? É um curso maravilhoso para quem quer se tornar um grande libertador. É um curso de transformação, onde eu vivi, né, uma transformação na minha alma incrível. E foi onde eu passei por muitas coisas, né, muito sofrimento na minha vida, muitas coisas, eu digo assim, não digo sofrimento, mas eu creio que tudo que acontece na nossa vida é Deus nos lapidando, nos forjando para nós nos tornar alguém melhor em Cristo. Então, por muitas coisas que eu vivi, assim, e eu fiz minha libertação por 2 vezes, né, que foi com a pastora Fátima e depois a pastora Nazaré. E eu já estava assim, quase liberta, eu digo, falta 70% liberta na minha vida. E aí a pastora, quando me mandou ir para IFOL, quando eu fiz o curso, chegou assim, antes de terminar o curso, chegou a minha vez da minha libertação, eu fui liberta, né, daqueles 30% que faltava na minha vida. Eu saí de lá completamente renovada, uma vida transformada em Deus. Eu digo hoje, né, que hoje eu tenho o caráter de Cristo, né, o caráter forjado em Deus. E a IFOL para mim foi um dos cursos maravilhosos que teve, que foi onde eu tive uma vida transformada em Cristo, né? E hoje nós vamos ter agora também a IFOL módulo 2. Para quem quiser fazer o módulo 2, vai ser em junho. Fale com a pastora Nazaré ou com a pastora Nádia.
elas vão poder guiar vocês, né, naquilo que vocês devem fazer, né, como fazer a IFOL. Não é necessário fazer que muitos perguntam, né, mas é necessário fazer o módulo 1 primeiro. Eu não tenho o módulo 1, então não posso fazer o 2. Não, é outro bem diferente, né, então não vai influenciar no primeiro. Então pode fazer o módulo 2 agora, e quem quiser fazer depois lá na base, que fica em Curitiba, o módulo 1 pode fazer. Indico para todos, porque foi onde eu tive uma transformação, digo 100% na minha vida, foi ali. Então eu digo a todos, né, convido a todos para fazer hoje, né, o módulo 2 também. Deixa o Daltro falar um pouquinho. Mandar um alô para quem está nos assistindo aqui. Tem muita gente aqui. O Michael Rosen, Dona Nazaré Benites, Rosana Ramos, Isabel Minha Linda. A leitura da Bíblia está ajudando mais e mais a conhecer a Deus. Regina Carvalho, Tatiane Benites Dambros, a palavra de Deus tem poder. Parabéns, Bel, te admirando cada vez mais. A Cleide Duarte, maravilhoso. Olha. O programa. É muita gente, sim. Adriana Nem Lima, a Vânia de Júri, Márcia Leite, Silvana Dias, Paulo César Guindani, Tiago Gomes, Claudete Casagrande, Jorge Butori, Sadi Vanderet, Patrícia Santos, é muita gente. Marlene Couto, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Olha só, muita gente assistindo hoje, fico muito feliz, a maioria dos meus amigos, Belém do Pará assistindo o programa, muito bem. Então, quero falar sobre a IFOL, né, Pastora Lu, como é que foi a IFOL na época que você fez a IFOL? Como foi a IFOL para você e como a IFOL impactou a sua vida? Fale um pouquinho. Eu conheci a IFOL através da pastora Nazaré, né? Eu lembro que da primeira vez que algumas pastoras fizeram, ela também tinha me feito o convite, mas por motivo de trabalho fazer, né? Mas tinha aquele desejo, aquela vontade, assim, né? Porque a gente sabia que muitas pessoas que tinham feito a IFOL, houve aquela libertação, assim, foi um divisor de águas, e então eu tinha um desejo de, eu sei que tem algumas áreas na minha vida que eu preciso me consertar com Deus, né? E eu gostaria de ter esse momento. E aí aconteceu que condições eu não tinha, né? Mas eu me dei esse luxo e fui lá, porque tu fica 10 dias fora, daí tu não pode trabalhar, né? Enfim. E acabei indo, e Deus acabou abençoando, eu fui. E fiquei esses 10 dias lá e tive realmente um encontro com Deus, fui confrontada. E eu pude começar a olhar, né, a Bíblia, né, e também a vida de uma outra forma, né. Comecei a analisar também o comportamento das pessoas de uma outra forma, porque ali é uma palavra revelada. Então, tu começa a ter um outro olhar, né, em relação a tudo. Então, foi muito bom ter participado. Eu acho que todo mundo precisa passar por essa experiência, assim, para poder realmente... A gente cria um sentido, um sentido na tua vida, assim. É muito forte, assim, aquela experiência que tu vive ali. E eu indico para quem quiser, assim, vale a pena. Eu gostaria até de fazer de novo o módulo 1, assim, repetir. Eu vou fazer. Eu gostaria de fazer de novo, né? Então, então eu acho, assim, que quem puder fazer vale a pena. Vale a pena porque é uma experiência única com Deus e realmente há uma transformação. Se tu quer uma transformação para tua vida, né? Não que a igreja não faça esse papel, a igreja faz, mas ali tu vai ter, assim, um impacto bem profundo com Deus e realmente a tua vida vai ser mudada. Claro que também isso é uma decisão tua, né? Saindo dali tu tem uma missão, né? Tu tem um tema de casa, então vai ser uma decisão tua de fazer ou não, né? Ali ele te mostra o caminho, a receita, né? Então aí se tu vai fazer aquilo ali, é uma decisão tua. Então aquele que realmente decide, realmente vai ver que a tua vida é transformada. E a partir deste momento também que eu fiz a IFOL,
Deus já estava me abençoando por algumas coisas que eu já estava renunciando, e depois da IFOL, assim, abriu mesmo as janelas do céu, e Deus começou a derramar, assim, muitas bênçãos. Então, sou grata a Deus, porque ali há aquele confronto, a gente consegue ver a vida, né, de uma maneira mais clara, o porquê de muitas coisas que muitas vezes a gente não entende, né, abre a visão, né, então tu começa a identificar situações que só através dessa palavra revelada, né, então aí Deus começou a me usar poderosamente, assim, muitas vezes eu nem sei, assim, o que ele faz, porque é algo muito, muito forte. Realmente, assim, a IFOL, né, quando eu cheguei na IFOL, eu cheguei lá completamente destruída, né, como eu sempre falo, né, nos meus testemunhos, ou Deus transformasse a minha vida, ou Deus tirasse a minha vida, porque eu não aguentava mais o sofrimento, vivia muitas coisas, assim, na minha vida, então eu entrei de cabeça, eu fiz o módulo 1, assim, de cabeça, falei assim, eu quero viver essa transformação, se eu não me transformar aqui, então Deus... então que Deus me leve, né, me prepare e me leve, porque a gente passa por tantas coisas, né, tem coisas que a gente acha que não vai conseguir suportar, né, e são tantas coisas, assim, tantos sofrimentos, tantas pessoas fazendo o outro sofrer, então às vezes tu acha assim que não vai conseguir seguir, né, a tua jornada, o teu caminho, tantas coisas, e tudo que aconteceu, assim, na minha vida, mais assim, na época que eu estava desviada, e quando eu voltava também, assim, para os caminhos do Senhor, quando a gente está em lugares errados, eu digo assim, né, então hoje, graças a Deus, eu consegui encontrar a Igreja do Evangelho Quadrangular, foi onde, assim, veio uma transformação, onde eu encontrei o amor de Deus, na vida das pessoas, onde o povo me abraçou, onde os pastores me acolheram e falaram que ia caminhar comigo, não, a partir de hoje tu não sofre mais, vamos abraçar tua causa junto. Então começaram assim aquela transformação antes de eu poder ir para a IFOL. E a IFOL para mim foi assim algo incrível, realmente um divisor de águas, né? E eu lembro assim que eu era, mesmo assim, liberta em muitas coisas, mas tinha algo ainda que eu precisava ser liberta. Quando a mente da gente ela tá fechada, sabe? Tinha algo assim que ainda Deus tinha que tratar de algumas coisas na minha vida, que foi na área da carência. Né, eu era muito carente, então a pessoa te elogiar, então como eu fui muito maltratada, aqueles elogios assim, entrava assim, eu acreditava, né, em tudo que as pessoas diziam, então essas coisas assim acabavam me machucando mais ainda, porque não era aquilo, sabe? Então a carência fazia com que eu me machucasse mais ainda. E eu lembro assim que quando chegou no momento que eu fiz a minha libertação, Deus arrancou uma venda dos meus olhos. Foi algo assim que eu comecei a ter visão, onde eu comecei a ter o discernimento das coisas, né? Coisas assim que aconteciam na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, isso acontecia antes e como eu não enxergava. A mente da gente fica cauterizada, né? Algo assim, o Satanás, ele cega a gente de tal forma que a gente não consegue. Então, quando tu não está disposto, teu coração aberto ali, não está disposto a servir a Deus de todo o teu coração, então a mente da gente fica fechada. Né? Então a gente não consegue ter aquela visão, a gente não consegue enxergar, né, o propósito que Deus tem na tua vida. Então é algo assim que então a gente acaba assim nos prendendo muitas vezes, e o nosso chamado às vezes, muitas vezes não é fluido, não acontece, coisas não acontecem na nossa vida por causa dessa cegueira, muitas vezes, e a maioria das vezes é essa carência, né? E a carência é uma das coisas que afetam quase todos, muitos, né? Porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer sentir solidão, a gente procura ter alguém, mas no momento que eu fiz a IFOL, eu entendi que eu não estou sozinha. Eu entendi que o Espírito Santo de Deus, ele está o tempo todo ali me confortando, do meu lado. Então, eu lembro que eu tomei uma decisão na minha vida, assim, não, então, esse ano, eu vou tirar esse ano só para Deus. Eu fiz um voto com Deus, assim, de 1 ano. Só eu e Deus. Então muitos se aproximavam de mim querendo um relacionamento, e eu lembro que eu não consegui. Então meu propósito era com Deus, eu estava apaixonada por Jesus. Então a IFOL entrou assim de mim, eu entrei, né, mergulhei na IFOL, no que foi falado lá dentro, as coisas boas, né, tudo aquilo eu peguei para mim.
foi algo assim extraordinário, assim, eu amo muito poder falar da IFOL, porque onde eu transformei, tive uma vida transformada, liberta em Cristo. Então indico para todos, né, que nem a pastora Lu indica também, ela sabe o que ela viveu lá. Foram coisas, eu lembro que até as fotos que a gente tirava lá era tão bonita, né? Tu sentir, tu ver a presença de Deus resplandecido no seu rosto, era algo assim muito limpo, né? Algo assim, a nossa alma limpa. Então, muitas experiências a gente passa lá, né? Tantas coisas assim, é tanta sujeira no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, e Deus vai limpando, nos lapidando. E depois a IFOL ainda veio a leitura da palavra, onde Deus foi lapidando mais ainda. Então, a gente manteve, né? A gente trouxe a IFOL para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, e muitas vezes não adianta a gente ir lá na IFOL, ler, mas só que não praticar aquilo que tu aprendeu, entendeu? E quando tu vai e pratica, e tu volta e pratica tudo aquilo que tu entendeu, tudo aquilo que tu aprendeu lá dentro, que são coisas maravilhosas, e tu entra dentro da palavra e começa a mergulhar dentro da palavra, tu vai ver a transformação de Deus, tantas coisas boas que vão acontecendo na sua vida, coisas maravilhosas, transformação, todos os dias a gente vive por transformações, né? Então a Bíblia fala que nós somos cercados, né, todos os dias, a gente vive uma guerra espiritual todos os dias, né? O mundo, a gente vive num mundo espiritual. Então Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai ficar nos cutucando ali o tempo todo, até com que a gente caia novamente. Mas quando tu tem a tua vida alicerçada na palavra de Deus, os pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus, não há quem possa te destruir. Satanás, ele não chega perto de ti, ele não pode chegar, porque o diabo, ele tem raiva daquele que lê a Bíblia. Porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é o que vai te transformar. A palavra de Deus diz que é a palavra que liberta. Deus nos liberta todos os dias através de sua palavra, né? Então, eu quero falar também agora sobre a palavra, né? Lu, tu lê a Bíblia todos os dias, né? A gente estava conversando, ela fala que lê a Bíblia todos os dias. E eu quero te perguntar, né, qual é a tua resenha, né, de hoje? Nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias, né? Então todos nós temos um versículo na palavra de Deus, aquilo que mais chama a atenção, a tua palavra predileta, aquilo que marcou a tua vida, a tua história. Qual é o versículo, o livro que marcou a tua história? Como a gente estava falando, né, sobre a IFOL, né? A IFOL, ela teve um grande impacto na minha vida em relação a eu entender um pouco da história, né, da minha família, enfim, né? E o livro de Josué falou muito ao meu coração, né? Então, a resenha de hoje, aquilo que eu meditei na palavra hoje, foi o livro de Josué. Então, gostaria que você prestasse a Bíblia aqui. Você que estiver na sua casa, abra sua Bíblia, então, no livro de Josué, no capítulo 7, né? Então, quem já achou aí, diz amém. Quem já achou, diz amém. Então, eu coloquei um título nessa mensagem como a derrota por causa do pecado, né? A gente vem muitas vezes de uma família que nem tudo deu certo, né? Mas muitas vezes o porquê que as coisas dão errado. Porque tem algo ali. E Deus, ele te mostra. Então, o que é o pecado? Né? O título dessa mensagem, a derrota por causa do pecado. O que é o pecado para ti, Isabel? Vai se contaminar com as coisas do mundo, né? Contaminação. Daltro, o que é pecado para ti? O errado. O errado. Né? Então, o pecado, ele é errar o alvo, ele é o errado, né? Ele é a desobediência, né? Ele é também a violação de um preceito religioso, né? Então, aconteceu algo nessa mensagem, aqui nesse capítulo, que eu vou comentar, que era um pecado, tá? Então, assim, então, Josué 7, 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi,
filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para catar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então aqui a gente vê uma situação, né? No versículo 1, Acã, então, ele toma algo que não era dele, né? Ele toma algo, ele pega aquilo que é sagrado, né? E muitas vezes as pessoas têm feito isso, têm pegado aquilo que não é seu, né? Eu sempre ensino para as irmãs, né, que a gente, quando a gente está louvando, quando a gente está dançando, tudo que Deus nos colocar numa posição de honra, a gente não pode pegar aquilo que é de Deus. A gente não pode tocar naquilo que é de Deus. Então, a glória ali naquele momento que tu está dançando, que tu está cantando, que tu está pregando, é de Deus. Tu não pode tocar naquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus é separado, é consagrado, é dele. Então, é dele. Acã, ele pegou algo que não era para pegar. Ele tomou algo que era sagrado, né? E acabou que ficou algo enrustido na vida dele, né? Que depois foi revelado. Muitas vezes acontece isso, tem algo nas nossas vidas, ninguém vai saber, só dessa vez, né? Mas lembre-se de que nada fica oculto que não seja revelado. O Senhor, ele conhece todas as coisas, né? As pessoas pensam assim, ninguém está vendo, mas olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus está vendo, Deus está vendo. Então, assim, no versículo 2 e 3, então, ele fala ali, né, que eles foram lá e falaram assim, não são muitos homens, né? Vamos levar poucos para essa guerra, porque não são muitos homens. Não deram a importância que deveria, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim, esses problemas na tua família, não está dando importância, mas depois vai ter uma consequência. Todo mundo morreu de câncer, sempre foi assim. Todo mundo engravidou cedo, sempre foi assim. As pessoas não conseguem ser prósperas, sempre foi assim. Não, vamos deixando. As pessoas não dão a importância para aquilo que está acontecendo de uma forma esclarecedora. A gente tem que buscar, por que isso está acontecendo, né? Então ele não deu muita importância e ele foi para a guerra em pecado. E o que aconteceu? Eles perderam aquela guerra, né? Então muitas vezes a gente não tem essa consciência, não tem essa revelação e aí não há libertação, né? Ele não reconheceu, ele foi para a guerra em pecado, né? Eles perderam a guerra, não houve arrependimento, né? E eles perderam, né? E isso que muitas vezes a gente vai fazendo, a gente está em pecado e vai empurrando com a barriga, achando que nada vai acontecer. A gente vai empurrando com a barriga, mas Deus está vendo. E ele tinha fé, talvez, que ele ia ganhar, né? Mas existe uma diferença entre ter fé e temor. Ele não tinha temor de Deus ali. Ele foi pela fé. Mas fé todo mundo tem,
Todo mundo tem fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas temor a Deus são poucos aqueles que têm. Então essa é a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. E um dia todos verão, né? Aquele que serve e aquele que não serve. Então ele não deu aquele valor, aquela importância, não se arrependeu e a maldição caiu sobre ele, né? Sobre ele, sobre a sua família, né? Que a gente vai ver, né? Ele não trouxe à luz aquele pecado, né? Então Acã era um líder, né? Que depois lá no final morreu ele e sua família, né? Queimados, né? E ele é um líder que afetou a sua família e a sua nação por causa do pecado. Então, muitas vezes a gente não está crescendo, não está chegando. A IFOL nos mostra bem isso, né? Que a gente não alcança a lugares mais altos porque tem algo ali que precisa ser revelado, né? Então, que a gente possa identificar aquilo que está escondido, aquilo que está dentro de nós, que está oculto, que Deus precisa tocar, né? Naquele interior, naquela nossa intimidade com Deus. Então, só tu sabe onde é que tem pingo, que tem goteira lá na tua casa, né? Cada um sabe onde é que está pingando aquela goteirinha, né? E ali que é a tua intimidade com Deus. Ele sabe onde que precisa ser tratado nas nossas vidas. Então, o que eu quero perguntar para vocês aí que estão assistindo, né? Qual é o teu pecado? É comer demais? É ser vaidoso? É namorar demais? É ser brabo? É ser pacífico demais? Porque às vezes a pessoa é muito pacífica e não é. Pra ela tá tudo bom, nunca tem uma atitude. Pra ela tá tudo bom. E Deus, ele quer mais, né? Ele quer mais. Qual é o teu pecado? Né? Existem muitos pecados, né? Será que é a soberba? Será que é a preguiça? Né? Que tu possa refletir qual é o teu pecado que você tem escondido. Né, que você possa ter um encontro com Deus e abrir o seu coração e confessar para Ele esse pecado, né, e que Ele possa ter uma intimidade contigo no secreto, né, para que haja uma libertação e para que você possa ter experiências mais profundas com Deus. E Ele quer te usar. Ele Amém. Quer te usar, é da vontade de Deus, não tenha dúvida que é da vontade de Deus que Ele quer usar a tua vida. Sempre Deus quer nos usar, sempre Deus quer nos curar. Ah, se for da vontade, não, é da vontade de Deus. Deus quer te curar e Deus quer te libertar. Tome posse dessa palavra, que é hoje, não é amanhã, é hoje e é agora que o Senhor vai te abençoar. Se você crê nisso aí no seu lugar, onde você estiver, você vai tomar posse dessa palavra. E você, se existe algo que você tem escondido das pessoas, mas Deus, Ele conhece teu coração. Você pode dobrar os seus joelhos, você vai confessar para Deus esse problema que você tem, né? E Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, né? Seja qualquer situação que tu passou, mas desde que haja o arrependimento, né? Nós também não... Tu até falou sobre transformação, né? Muitas vezes a pessoa está só se contendo, né? A gente não deve se conter. Eu vou me segurar para não pecar. Não, Deus não quer isso. Deus quer uma transformação. Ele não quer pessoas que ficam se contando. Eu não vou mais beber. Não posso mais. Não, tu tem que ser liberta dessa bebida. Tu não tem que ter vontade de beber. Tu não tem que se conter. Tu não tem que sentir vontade. Que nem tu falou. Pessoas se aproximavam de ti para ter... Não, tu não tinha vontade, tu queria ter o teu momento com Deus. Quem disse que eu sou obrigada? Né? Tu quer ter a tua vida com Deus. Então, que tu não venha te conter, mas sim que Deus venha transformar a tua vida, que aquilo que talvez te oprimia não vai ser mais um motivo, né? Porque tu vai ser liberto e tu vai ter convicção e certeza, né, de que Deus, ele quer o melhor para a tua vida. Amém?
Então é isso, né? É o que a palavra faz, né? Com quem lê a Bíblia diariamente, consegue ter o conhecimento, né? Caminhar dentro da palavra, como a pastora Lu falou, né? Então é isso que Deus faz. E eu quero poder falar sobre a Bíblia do discipulado, né? Para quem quiser comprar a Bíblia do discipulado, fale com a pastora Nazaré, no número 51 982 24 29 81. Repetindo, 51 982 24 29 81. Esse é o número da pastora Nazaré Benites. Ela vende essas Bíblias do discipulado. E é uma Bíblia onde você tem o relacionamento com Deus, com a família, com o cônjuge, onde tu consegue dialogar com a família. Ela é muito boa, as resenhas dela, nessa Bíblia que ela tem as resenhas aqui embaixo, e ela é muito completa. É uma Bíblia que veio para transformar nossas vidas, né? Tu poder ler as resenhas, fazer as tuas resenhas e poder praticar ela. Então é isso, né? Nós já estamos terminando o nosso programa. Então eu quero deixar as últimas considerações. Diga as tuas últimas considerações, pastora Lu. Então eu agradeço sempre a Deus, né? Por todas as oportunidades que Ele me dá, né? E que através das nossas vidas outras pessoas possam se inspirar, né? A gente possa sempre transmitir algo de valor, né? Para as pessoas, e que Cristo possa estar em nós, que a gente possa refletir esse caráter de Cristo, né? E que as pessoas muitas vezes não falando ao contrário daquilo que tu diz, né? Da Bíblia. Muitas vezes a pessoa não vai ler a Bíblia, ela nem acredita nessa Bíblia, mas ela vai ver a Bíblia em ti, ela vai ver Jesus em ti, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Mas elas vão ver Jesus em nós quando a gente tiver essa intimidade com a palavra, ter palavra, né? Então que a gente possa sempre ter essas palavras, né, de vida eterna, de salvação, né, que a palavra possa estar no nosso coração, porque muitas vezes as pessoas não vão comprar a Bíblia. Só quem é cristão, às vezes a pessoa nem acredita, acha que a Bíblia não tem valor, mas que a pessoa sempre possa ver, né, nas nossas vidas essa verdade que liberta. Mas só vai ter essa verdade quando tu conhecer a palavra. Então, quem é cristão, né, eu tenho essa Bíblia, eu tenho as duas Bíblias. Eu tenho aquela que era só o Novo Testamento e essa aí que ela é mais completa. E realmente ela é uma Bíblia que eu faço a célula lá em casa, né, com a família, célula da família. Eu sempre uso a Bíblia do discipulado. Ela é uma linguagem de fácil entendimento e ela tem muitos estudos que me ajudam, então, nessas ministrações na minha casa, com a minha família. Então é isso, eu quero pedir para que vocês, né, todos que estão assistindo, quem puder compartilhar, né, o vídeo de hoje para que os teus amigos possam assistir, quanto mais poder chegar, né, ao coração dos ouvintes e também colocar lá no site, né, www.local.net, Cachoeirinha. Então, compartilhe com seus amigos, né, para que o programa de hoje chegue mais rápido aos corações de todos os ouvintes, né, porque tantas coisas, né, que vivemos, tantas transformações de Deus, aí, coisas muito boas, né, então é muito importante que todos assistam, né, e compartilhe com seus amigos. Quero deixar um abraço a todos, né? Todos que estão nos assistindo, meus amigos do Facebook, todos vocês, pastora Nazaré, senti sua falta hoje, achei que ia ficar muito nervosa, mas graças a Deus consegui, né, pastora? Um beijo para a senhora, um beijo para todos vocês na convenção, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lembrando que agora, após esse programa, terá as 12 mais gospel do dia. Acompanhe direto pelo site localmais.net, selecione a Cachoeirinha ou baixe o aplicativo.
Essa agora, as 12 mais gospel. 12ª posição.